Fala, galerinha aqui do nosso canal, Dr. Duíver na área, o seu enfermeiro do amor. Hoje vamos falar sobre diabetes gestacional. Quer saber mais? Fica com a gente e roda a vinheta. A diabetes gestacional, vamos falar sobre causas, sintomas, tratamentos e riscos. Esse tipo de diabetes, a diabetes gestacional, geralmente ela se desenvolve perto do terceiro trimestre da gravidez, devido a uma resistência à insulina provocada pelos hormônios dessa gestação. Esse tipo de diabetes, normalmente, ele desaparece logo depois do parto e raramente gera sintomas, sendo que, embora alguns casos dele possam surgir visão turva e até muita sede, uma sede excessiva na mulher, né? O seu tratamento, ele deve ser iniciado ainda durante a gestação, com uma dieta adequada, ou então com o uso de alguns medicamentos, né? Como hipoglicemiantes, os orais, ou insulinas, isso dependendo dos valores, né? Do açúcar no sangue. Essa diabetes gestacional quase sempre tem cura após o parto, olhem lá, só que, no entanto, é muito importante seguir corretamente o tratamento proposto pelo médico, já que existe um risco elevado de se desenvolver a diabetes mellitus do tipo 2 em cerca de 10 a 20 anos, né? E aí complica. E também pode sofrer com a diabetes gestacional numa outra gravidez, numa eventual gravidez. Principais sintomas. A maioria dos casos de diabetes gestacional ele não leva ao aparecimento de sinais e sintomas. Só que, no entanto, alguns casos eles podem sim ser notados, como, por exemplo, aí vem o aumento do apetite, ganho de peso, maior vontade para urinar, a mulher sente muita vontade de urinar, fica com a visão turva, o excesso que nós comentamos de sede, também pode ter infecção urinária, aquelas infecções mais frequentes, né? E isso acontece muito. Então, como esses sintomas são mais comuns na gravidez, o médico ou a equipe de enfermagem deve solicitar os exames de glicose pelo menos de três vezes durante a gestação. 3 vezes durante a gestação, né? Principalmente no primeiro trimestre. Então, esse exame deve ser realizado na 20ª semana de gestação para ter uma confirmação melhor desse diagnóstico de diabetes gestacional. O médico, normalmente, ele vai indicar o quê? Ele vai indicar a realização de um exame de curva glicêmica para verificar os níveis de glicose ao longo desse tempo. Então, só para explicar aqui, já que nós entramos nesse assunto, o exame de curva glicêmica, como é que é, né? O exame de curva glicêmica. Esse exame, pessoal, ele consiste em uma análise bem concentrada de glicose no sangue. A pessoa tem que estar em jejum 8 horas, né? Após a ingestão, ele vai beber 75 gramas de um líquido, ele é muito açucarado, né? Então, ele pode ter mais ou menos de 2 a 5 dosagens que só pode tomar, de acordo com o pedido da equipe médica ou da enfermagem, né? E esse resultado, ele é expresso em miligramas, porque a gente fala que é decilitro, né? Então, muitas pessoas se sentem enjoadas. Possíveis causas. A diabetes gestacional acontece na maioria dos casos no terceiro trimestre da gestação de novo. E é principalmente relacionada com a resistência de insulina, que é desenvolvida como consequência do aumento da concentração dos hormônios nessa gravidez. Isso porque, meu amigo, o que vai acontecer? Geralmente no terceiro trimestre dessa gravidez, há um aumento das demandas nutricionais, né, do corpo, da grávida, de forma que a mãe passa a comer mais carboidratos, amigos, para fornecer uma certa quantidade maior, né? Quantidades ideais de glicose adequada para o próprio bebê, havendo ao mesmo tempo a questão da regulação da glicemia por essa insulina. Só que, no entanto, devido aos hormônios da gravidez, essa mesma produção de insulina, a produção de insulina passa pelos pâncreas, né? Pode ficar suprimida de forma que esses órgãos ele não é capaz de aumentar os níveis, o próprio nível de insulina que são produzidos. E o que acontece? Ele faz com que exista uma maior quantidade de açúcar no sangue. Isso vai resultar no desenvolvimento dessa própria diabetes.
Essa situação ela é mais frequente de que acontecer em mulheres, vamos lá dizer, 35 anos, que possuem sobrepeso, obesidade, tem acúmulo de gordura na região ou nessa região abdominal, possuem baixa estatura, ou são até portadoras de síndrome do ovário, né? Ovário policístico. Como é feito o tratamento? O tratamento para diabetes gestacional, ele tem como objetivo promover a saúde da mãe e do bebê. Isso tem que estar bem claro. Ele vai evitar complicações como baixo peso para a idade gestacional, ou então a questão dos distúrbios respiratórios. Fica muito ofegante, ajuda no metabolismo também, por exemplo, e é muito importante que esse tratamento seja feito sob orientação de uma nutricionista, ou então do obstetra, do endocrinologista também, para que tenha esse controle glicêmico, né? O tratamento para diabetes gestacional deve ser feito por meio de mudança nos hábitos alimentares. Olha aí, entrou a nutricionista, entrou a mudança nos hábitos. Táticas de atividade para que esses níveis de glicose no sangue eles fiquem sempre controlados. Como? Aí vem lá, alimentação na diabetes gestacional. Como é? Essa alimentação na diabetes gestacional, ela deve ser orientada de novo por uma nutricionista, para que isso não exista, para que não existam deficiências nutricionais para a mãe ou para o bebê. Então, por isso é recomendado que essa gestante coma alimentos de baixo índice glicêmicos. Como? Quais são, professor? Frutas com casca, assim como diminuir também a quantidade de açúcar e carboidratos simples que tem na alimentação. Porque tudo isso vem junto com a recomendação da preferência alimentos pobres em carboidratos ou que possuam carboidratos complexos, que são aqueles que possuem baixos índices glicêmicos devido àquela elevada quantidade de fibra que eles possuem também. Então, assim, pode ser recomendado, amigos, que a gestante consuma, tem os grãos integrais, por exemplo, aí vem carne, peixe, né? Leite com leite derivados, algumas sementes. Então, essas são algumas alimentações que a gestante vai começar a tentar se adaptar. Então, é importante que a glicemia seja medida em jejum após as refeições. Isso tem que estar claro, principalmente, pois assim, ela começa, como vou te dizer, tanto ela como o médico vão ter uma consistência melhor no que está acontecendo, vão ver os níveis de glicose melhor no sangue. A nutricionista com isso vai ajudar muito no plano alimentar. Prática de exercícios. Os exercícios são muito importantes para promover a saúde da gestante e manter também os níveis de glicose circulantes no corpo. Vai manter equilibrado, porque a prática de exercício na gravidez, ela é sim segura quando não são identificados fatores que possam colocar em risco a vida da mãe. Olhem lá. Do bebê, também do bebê. Então, por isso, é importante esses exercícios que eles sejam iniciados com uma autorização médica, né? Orientação da equipe profissional de educação física, da enfermagem. Se não tiver problema para a mãe e pelo bebê, exercícios leves. Porque a prática de exercício para a gestante com diabetes gestacional, ela sim promove uma diminuição da quantidade de glicose em jejum. E após essas refeições, amigos, sem que seja necessário fazer o uso de insulina para controlar os níveis de glicose circulante no corpo dela. Porque tudo isso, apesar de ser considerado seguro, olhem lá, as gestantes precisam ter alguns cuidados antes e durante e após esses exercícios, né? Pois tem que ter aquele cuidado, né? Como comer algo antes do exercício, aí vem beber muita água durante e após, porque essa atividade ela deve ter atenção à intensidade também. O exercício tem que prestar muita atenção no aparecimento, se tiver alguns sinais e sintomas que possam começar a mostrar um indicativo de coisas ruins, ela vai interromper. Se tiver algum sangramento, vai parar também. Sentiu contrações uterinas? Para. Perda de líquido amniótico? Parou. Fraqueza muscular?
dificuldade para respirar antes do exercício, ela tem que parar, porque isso já é um sinal de alerta. Uso de remédios. O uso de remédios normalmente são indicados quando a diabetes está descontrolada. E os elevados níveis de glicose no sangue, eles representam grandes riscos para grávidas. Tem que ter muita atenção, porque é não só para grávida, quanto seu bebê. E quando os níveis de glicose não estão regulando, mesmo com mudança dos hábitos alimentares e práticas de exercício, tem que ter uma observação muito importante, uma atenção maior, pois assim o médico e a equipe de enfermagem pode indicar o uso de hipoglicemiantes. Aí vem os orais ou de insulinas, né, que devem também ser recomendados sempre pelo médico. Sempre. Tem que ser utilizados de acordo com a orientação médica, porque é importante que a mulher faça essa medicação da glicemia diária sempre nos períodos indicados pelo médico. Por quê? Para que seja verificado se o tratamento está sendo eficaz e se previna possíveis riscos para essa gravidez, porque tem que ter todo cuidado e atenção. As complicações dessa diabetes gestacionais, ela pode afetar a gestante ou o bebê. De que forma elas podem ser? Podem ter um risco para a gravidez e para o bebê, como o rompimento da bolsa amniótica, tá? Isso é muito importante, antes da data pode romper. Desenvolvimento de uma síndrome de angústia respiratória na mãe, isso também afeta o bebê. A dificuldade que o bebê vai ter de respirar ao nascer, parto prematuro, né? E isso, um aumento do risco da obesidade infantil, isso tem que se dizer, ou também na adolescência. O feto não pode virar de cabeça para baixo antes do parto devido a isso. Aí vem doença cardíaca, aumento do risco de pré-eclâmpsia, que é a elevação súbita da pressão. Pode ter icterícia, possibilidade do parto cesáreo ou da laceração do períneo da mãe, né? Devido ao tamanho do bebê, hipoglicemia após o nascimento e assim vai. Esses são só alguns, né? Por quê? Porque esses riscos eles podem ser diminuídos se a mulher seguir o tratamento corretamente. Então, amigos, por isso, a grávida com diabetes gestacional, ela deve ser acompanhada por um pré-natal de alto risco. Isso tem que estar claro. Como evitar a diabetes gestacional? A diabetes gestacional nem sempre pode ser prevenida, porque está relacionada nas alterações hormonais típicas da gestação. Só que, no entanto, pode-se diminuir o risco de desenvolvimento da diabetes gestacional, sim. Como? Se ela estiver no peso ideal, antes de engravidar, isso vai ajudar. Aí ela faz o pré-natal direitinho. Questão de ter cuidado, de aumentar o peso de forma lenta e gradual. Ela vai aumentando o peso de forma bem controlada. Ela vai estar se alimentando bem, de uma forma saudável. Que nós falamos prática de exercício, né? A diabetes gestacional, ela pode surgir em gestantes com mais de 25 anos. Gestantes obesas, ou quando a gestante tem uma intolerância ao açúcar. Só que também, no entanto, também pode se desenvolver em mulheres mais novas, com um peso normal, devido a essas alterações hormonais que já conversamos. Então aqui, amigos, mais uma vez, eu espero ter contribuído para o seu saber, pois isso nos deixa imensamente satisfeitos, pois aqui te damos uma coisa que ninguém nunca poderá te tomar, conhecimento. E no próximo vídeo vamos falar sobre hipertensão na gravidez. Aqui com o seu enfermeiro do amor, o Iver. Até a próxima!